nós estamos aqui com o Dr. Marcelo Bronstein, editor-chefe da revista científica da SBEM, e que resolvemos fazer esse tipo de reportagem para bater um papo com ele, porque a SBEM tem ótimas notícias a respeito do fator de impacto obteve recentemente, e a gente trouxe o Dr. Marcelo para conversar. Parece que, Dr. Marcelo, temos ótimas notícias aí para os associados e para os endocrinologistas brasileiros, não é isso? Eu diria que são boas, eu não diria ótimas, porque eu sou ambicioso e eu queria mais ainda. Mas nós estamos aumentando lentamente nosso fator de impacto, não é? Que era 1,57 em 2018, passamos para 1,802. Então, é um aumento pequeno, mas é significante. Porque nós estamos chegando à marca de 2, que já começa a ser, digamos, conversa para gente grande, para, digamos, atrair realmente cientistas na área médica para publicação, para submeterem para a nossa revista. Ao longo das últimas reuniões do Conselho Deliberativo, o senhor tem apresentado o crescimento, os números, né, o avanço dos arquivos nos últimos tempos, arquivos, né, que a gente agora tem a sua versão em inglês. O que o senhor atribui essa conquista agora mais recente? Número de artigos, revisões, o formato em inglês, a que o senhor atribui esse crescimento da revista científica? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o formato inglês, a obrigatoriedade da língua inglesa, que no início, digamos, muitos não gostaram, acharam que isso não era nacionalismo, eu disse pelo contrário. Nacionalismo é colocar nossa revista lá em cima, que mesmo em inglês, mesmo se chamando Archives of Endocrinology and Metabolism, ela é, digamos assim, um órgão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ela está vinculada, assim como nós temos o Journal of Endocrinological Investigation, que é vinculado à Sociedade Italiana, o Clinical Endocrinology vinculado à Sociedade Inglesa e assim por diante. Então, pelo contrário, eu acho que a internacionalização pela língua fez com que mais estrangeiros submetessem artigos para a revista e ela se tornou mais conhecida fora do Brasil. Eu acho que esse foi o principal fator, digamos, de crescimento e também, não menos importante, a qualidade dos nossos coeditores, que eu já agradeço assim, de coração toda a dedicação, e também dos revisores, que, sabe, é um trabalho voluntário, é um trabalho que leva tempo, a pessoa sai das suas atividades, muitas vezes sacrifica horas de lazer para poder, digamos, contribuir. Isso tudo faz com que a qualidade dos trabalhos, das publicações, dos estudos, seja cada vez mais relevante, com isso vai atraindo mais leitores, vai tendo mais citações e, consequentemente, isso também é uma forma de aumentar o fator de impacto. E o terceiro fato é que nós estamos diminuindo cada vez mais os case reports, os relatos de casos, que apesar de serem muito interessantes, os relatos de casos não dão ibope em termos de fator de impacto. Esse que é o ponto. O que realmente é mais relevante para fator de impacto são as revisões, as reviews, porque aí tem muitas citações, isso faz com que tenda a aumentar. E esse seria o topo. Os artigos originais, obviamente, aqueles de melhor qualidade, também contribuem muito para o fator de impacto. O que menos contribuem são os case reports, os relatos de casos. E, com efeito, grande parte das revistas está adotando esse critério. Eu sou da comissão editorial do Pituitary, uma revista, digamos, da Sociedade Internacional de Hipófise, e houve um crescimento muito grande do fator de impacto, e uma das medidas que foram tomadas foi exatamente essa: praticamente abolir os case reports e privilegiar revisões e trabalhos originais. Então, isso tudo eu acho que tem contribuído para aumentar o fator de impacto da nossa revista. Doutor Marcelo, para as pessoas, para os especialistas, para quem está começando, né, a gente tem acompanhado algumas orientações quando a gente tem os eventos sobre qual é a melhor forma de publicar, qual é a melhor forma de enviar o seu artigo, saber que isso vai passar por uma revisão, vai voltar. Mas o que o senhor daria de conselho para os interessados em enviar artigos, revisões
e materiais para os arquivos brasileiros? Archives of Endocrinology, arquivos brasileiros. Olha, eu ainda vou precisar de um tempinho para me acostumar. Foi tanto tempo chamando de arquivos. Nós estamos numa conversa informal. Até hoje, eu recebo, digamos, submissões de colegas que mandam para os arquivos brasileiros de endocrinologia e para o editor anterior. E eu já estou no 4º ano já como editor-chefe. Então, é falta de cuidado de leitura, não é? Então, isso realmente é um hábito que a gente tem que ser realmente mudado. A gente passou tanto tempo chamando de arquivos brasileiros, que, olha, não, eu prometo que eu vou me vigiar para falar dos arquivos, pode deixar. Então, eu acredito que o que deve motivar as pessoas a mandarem artigos para nós temos algumas vantagens. Primeiro, por enquanto, pelo menos, não estamos cobrando taxa de submissão nem de publicação. Grande parte das revistas tem ou uma ou outra, ou tem as duas. Quer dizer, ou a pessoa, para submeter, já tem que pagar, independente se aceita ou não, ou na hora de ser publicado, se o trabalho for aceito, obviamente, ela tem, então, que fazer um pagamento que não é pequeno, não. O único que nós exigimos para autores que não são de língua inglesa e que não têm uma proficiência em inglês é um certificado de proficiência de que o trabalho passou por uma revisão em inglês, exatamente para depurar, para purificar, em termos linguísticos, o trabalho e fazer com que ele, digamos, tenha não só um atrativo científico, como também linguístico. Então, esse é um ponto. Nós não cobramos taxa nem de submissão, nem de publicação. O segundo ponto é que, do ano passado para cá, nós passamos a ter só edições online. Isso também favorece a leitura. E mesmo antes, mesmo quando tínhamos a edição em papel, era aberta. A nossa revista é aberta. Ou seja, a pessoa entra no PubMed e pode ler qualquer artigo sem pagar nenhum adicional. E muitas revistas, como você sabe, têm uma taxa, ou a pessoa se filia à revista ou paga individualmente aquele número, $30, $50, depende. Então, esses são, digamos, razões para submeter para a nossa revista. Outra razão é que, como eu falei, ela já está internacionalizando e, portanto, o fator de impacto está chegando em 2, o que já passa a ser atraente para uma boa parte de médicos, médicos da área acadêmica que estão realmente com interesse na publicação e que ela seja, digamos, lida por todo mundo. O que nós temos ainda de... Você gostaria de fazer alguma outra pergunta? Não, eu vou fazer depois. Acaba de explicar aí que eu te faço outra. Um calcanhar de Aquiles que nós temos, isso é um problema que eu estou tentando solucionar, é que nós não temos agilidade naqueles chamados ahead of prints. O que é isso? São trabalhos que são aceitos, mas que ainda não foram para uma edição final. Antigamente, que era em papel, e hoje em dia só online, mas, de qualquer maneira, ela tem que ser editada. Nós temos um editorial muito bom, uma qualidade editorial muito boa, e, consequentemente, isso leva tempo. Então, muitas revistas têm agilidade no sentido de o trabalho foi publicado hoje, dentro de uma semana, 2 semanas, 3 semanas no máximo, já está no PubMed, já está disponível para leitura dos interessados. E, infelizmente, nós ainda não conseguimos alcançar essa velocidade de realmente transmissão desses papers, desses trabalhos, com a velocidade que eu gostaria que tivesse. Isso, eu vou ter uma reunião, inclusive, agora com meus coeditores, para até trabalhar nisso, ver o que nós podemos fazer nesse sentido. Doutor Marcelo, com essa epidemia da Covid-19, as notícias para a população, de uma forma geral, começaram a chegar de uma outra forma, né? Eles começaram a entender ouvir determinadas situações, como revista científica, discussão de caso, publicação de trabalhos, coisas que não faziam parte da rotina do público, né? E, em função dessa necessidade agora,
isso aumentou de um volume muito grande, né? E as pessoas muitas vezes não sabem o que significa, né? Para o público, porque agora a SBEM, com esse novo formato de entrevistas abertas, né, com resenhas de eventos, bate-papos e bastante informação para o público, para o público entender o que representa um fator de impacto para uma revista científica, no caso, uma revista científica brasileira. Representa o reconhecimento internacional dessa revista, no sentido de que nós estamos recebendo trabalhos de boa qualidade que têm sido citados na literatura, tanto em qualidade como em quantidade. E isso faz com que o fator de impacto, quer dizer, o impacto já está dizendo, né, quanto essa revista impacta na sociedade científica, quanto ela impacta e quanto ela é relevante para a sociedade científica. Então, é basicamente isso que o leigo tem que saber. O fator de impacto é quanto essa revista tem da Ibope, digamos assim. É numa linguagem bem leiga, né? Isso mesmo. E essa curva, né, esse crescimento que o senhor comentou que nas últimas reuniões do Conselho Deliberativo, o senhor vem comentando até, o senhor disse que quer mais, com certeza, né, uma intenção de alcançar mais. Em média, quanto tempo se demora para essa curva de crescimento do fator de impacto, ela ir crescendo até o máximo que ela pudesse chegar? Bom, ela é anual. Quer dizer, ela é justamente em junho, ela é liberada, tanto é que foi recentemente liberada. Ela é anual, corresponde, portanto, aos últimos 12 meses, e, aliás, ao ano de referência da revista. E a pergunta foi de quanto tempo demora? Como é que ela vai chegar ao máximo? O máximo, o céu é o limite. Nós não temos essa pretensão, certo? Existem revistas como New England, Science, Nature, etc., que têm um fator de impacto altíssimo. Nós não temos essa pretensão, seria assim, sonhar demais. Mas a minha intenção é que essa nossa revista chegue, num prazo não muito longo, a pelo menos acima de 3 de fator de impacto. Estando acima de 3, eu já fico... Se eu conseguir sair como editor-chefe, se eu, digamos, sair dessa minha função com um fator de impacto chegando perto de 3, eu já vou ficar muito feliz. Com muitas comemorações, certo? Com certeza. Doutor Marcelo, para a gente encerrar, alguma observação, algum comentário sobre a nova revista que está no ar, ou a que está sendo feita, ou algum convite para o pessoal? Não, então, em relação aos leigos que você falou, realmente está havendo agora digamos, um pseudo-conhecimento dos leigos em relação à situação, o que é muito perigoso, né? Porque eles fazem uma confusão tremenda entre como é que se detecta o Covid por RT-PCR, qual é a diferença disso para teste imunológico e assim por diante, e também quantas notícias de que essa droga é eficaz ou não. Eles não têm uma noção de que, para que realmente a gente valorize isso, a necessidade de estudos bem controlados, duplamente cegos. Isso tudo para a população é complicado. Então, a minha sugestão para a população é que tome muito cuidado com o que está lendo, porque a interpretação daquilo que está lendo, muitas vezes é difícil até para o médico. Muitas publicações estão sendo feitas agora, o chamado preprint, quer dizer, antes de ela ser, inclusive, passada por revisores. Por quê? Por causa da necessidade de agilização desses conhecimentos em relação a essa tragédia, essa pandemia terrível que nós estamos passando. Não é? E, inclusive, em relação à revista, eu tenho privilegiado, em termos de velocidade, trabalhos que, digamos, relacionados, endócrino-metabólicos, relacionados à Covid. Nós tivemos agora, recentemente, um trabalho relacionado à diabetes, uma revisão muito boa, e vamos ter daqui para frente outros trabalhos. Nesses casos, eu tento agilizar para, digamos, levar em conta a atualidade da situação. Não é? E você me fez uma última pergunta, que foi... sobre ou a próxima edição, ou a que está circulando, algum convite para os especialistas para enviarem trabalhos, e aí a gente passa essas orientações para eles, né?
Então, eu peço muito aos meus colegas acadêmicos brasileiros que submetam para a nossa revista. Nós temos, aproveitando uma obrigatoriedade de que o trabalho esteja inscrito e aceito na Plataforma Brasil, tem um número relacionado à Plataforma Brasil. Sem isso, os trabalhos não podem ser aceitos. Não é? Esse é um ônus que os trabalhos brasileiros têm que ser realmente tem que se levar em conta, não é? E é pena, porque às vezes nós temos trabalhos que são muito bons, de bom nível, mas que não foram submetidos à plataforma e que, infelizmente, não podem ser aceitos. Então, eu peço que realmente privilegiem a nossa revista dentro do possível. Eu sei que, quando o trabalho, digamos, é considerado muito bom, não, vamos tentar um fator de impacto maior, isso academicamente é sempre almejado pelo acadêmico, pelo pesquisador, mas se vocês realmente privilegiarem a nossa revista, nós vamos ter condições de aumentar esse fator de impacto de uma maneira mais rápida. Não é? E também quero dizer que nós estamos recebendo muitos trabalhos. Eu estava fazendo, nós estamos numa média de 3 submissões por dia. Eu sempre digo para os meus coeditores que eu fico enxugando gelo. Eu vou despachando, quando eu vou ver, o número de trabalhos submetidos está maior do que o que sobrou quando eu acabei de despachar. Isso tem, inclusive, sobrecarregado os coeditores. Eu agradeço muito a eles pela entender essa situação, mas isso mostra realmente que a revista tem sido procurada. Esse realmente é um dado que me alegra muito. E, no último, para terminarmos, eu quero dizer que eu tenho um grande orgulho de ser editor-chefe dessa revista, que foi lançada por mestres como Clementino Fraga Filho, como o Berardinelli, e que teve tantos editores-chefes relevantes, não é? Antes da minha gestão, e agradecer toda a confiança que a diretoria e toda a sociedade endócrina brasileira tem depositado no nosso trabalho. Doutor Marcelo, muito obrigado. Estamos mais uma vez aqui no bate-papo diferente que a gente passou a adotar depois que a pandemia começou, e a gente está encontrando um ótimo caminho para compartilhar informações com vocês de forma aberta, para vocês entenderem uma série de detalhes da ciência que agora virou assunto de rotina em todos os noticiários. Então, a gente agradece e continuem com a gente sempre aqui no site da SBEM. Eu também te agradeço, Cris. Você faz um trabalho fantástico junto à SBEM, certo? Não é de hoje que a gente se conhece e eu espero que a gente continue trabalhando juntos por muitos e muitos anos. Muito obrigada, doutor Marcelo. Olha, o coração ficou feliz, hein? Obrigada. Tudo de bom para todos e saúde. Saúde.